Olá, nono ano! Vamos estudar biologia? No último capítulo, você estudou, no capítulo 3, sobre os carboidratos, né? Que eles fazem a função de gerar energia para o nosso corpo. E hoje nós vamos estudar outros compostos orgânicos que se chamam os lipídios. Mas será que quando você pensa em lipídio, você pensa em gordura? Tá certo, gorduras e óleos. Mas será que a função deles é só engordar a gente? Não, eles têm diversas funções. Aqui na página 52, ó, você observa esse urso polar. Esse urso polar vive num ambiente extremamente frio. E todo mundo sabe que os ursos hibernam. Então, eles têm um tipo de gordura que fica no seu corpo que se chama gorduras que fazem a reserva energética. É um tipo de carboidrato que, em excesso, ele se transforma em gordura. E ele fica dentro do nosso corpo, carboidrato transformou em gordura e fica reservado dentro do nosso corpo. Os ursos têm essa reserva energética em quantidades muito grandes. No período de hibernação, ele utiliza essa reserva energética porque ele não vai precisar acordar para se alimentar, né? Ele tem também uma capa de gordura. Não só os ursos, mas como também animais, elefantes marinhos, né? Eles têm essa capa de gordura que forma um isolante térmico, deixa eles quentinhos para eles poderem sobreviver naquele ambiente tão frio que eles sobrevivem, correto? Nós temos também a função de produzir hormônios, nós temos função de até mesmo gerar vitamina D para o nosso corpo. Tudo isso através das gorduras consumidas de maneira consciente e também aquelas que já estão dentro do nosso corpo, né? Por exemplo, outros animais que utilizam de gordura para funções boas, né? Funções mecânicas, por exemplo, que são as gaivotas. Essa espécie de gaivota, ela precisa mergulhar na água para pegar o seu alimento. Por exemplo, os camarõezinhos que vivem dentro da água, alguns camarões pequenos. E aí, quando ela entra dentro da água, a sua pena, né? Ela não foi feita muito para entrar em contato com esse ambiente aquático. E aí, o que acontece? Prejudica no voo. Prejudica a pena, prejudica o voo. Mas aí entram as gorduras. Há um tipo de gordura que forma como se fosse um protetor que impermeabiliza o corpo dela, as penas dela. Então elas têm a função de voar, fazer o que elas quiserem. Entra na água, pega o seu alimento, que não vai prejudicar nada nas penas e muito menos no seu voo. Tá ok? Então nós vamos aqui para a página 54 e vamos falar sobre algumas características dos lipídios. Os lipídios, vocês mesmos sabem que eles são apolares, ou seja, não tem... Isso mesmo, ele não tem polo, né? Por isso que ele não tem afinidade com a água. A água tem um polo positivo e um polo negativo. Se a gordura é apolar, ela não vai se dissolver na água, como, por exemplo, o açúcar, o sal, porque eles têm polos. As gorduras não têm, a não ser que quando a gente vai lavar a louça, a gente utiliza o detergente, que ele tem extremidade polar e apolar, como a gente já estudou, correto? Nós temos alguns tipos de lipídios. Por exemplo, aqui, glicerídeos. Os glicerídeos, eles fazem armazenamento ou depósito de gordura em plantas e animais. E eles, um tipo de glicerídeos que nós temos são o azeite de oliva, tá? Na página 55, nós temos os cerídeos. Os cerídeos são aqueles que servem para proteger a pena dos animais que não foram preparados para viver em ambiente aquático, mas gostam de viver em ambiente aquático, como, por exemplo, esses animais, ó. Ok? Nós temos os carotenoides. Os carotenoides são aqueles que estão dentro de alguns nutrientes, dentro de alguns alimentos que possuem coloração amarelada, alaranjada e avermelhada, como, por exemplo, a cenoura, a batata inglesa e a beterraba. E elas nos fornecem vitamina D, isso mesmo, fazem parte dos grupos dos carotenoides que tem dentro desses alimentos.